Hoje estou muito feliz, irmãos, porque mesmo fazendo esse frio todo, os irmãos demonstram um compromisso com Deus, né? Todo mundo saindo de casa para estar aqui, isso é muito bom, porque realmente tem feito frio, né, irmão? Eu sou meio ossudo, né? Meio magro, sinto um frio, vou falar um negócio, eu fico no trabalho lá o dia inteiro encolhido por causa do frio. Mas hoje, graças a Deus, ainda assim estamos aqui, vamos cultuar a Deus, apresentar a Ele nossa gratidão. E quero lembrar aos irmãos apenas que no domingo pela manhã nós teremos a celebração da ceia. O pastor Vanderlei estará conosco, já combinei tudo com ele. E no domingo pela manhã nós íamos apresentar aqueles irmãos que nós recebemos como membros da igreja recentemente, né? E inclusive a Hélida, a irmã Zeni, que estão aqui, mas acabei não conseguindo fazer por conta do tempo. Mas domingo de manhã nós faremos, né? Queremos apresentar para que a igreja se aproxime um pouco mais, né, desses irmãos que estão chegando agora. A Hélida não é o caso, né? E a irmã Zeni, porque já foram membros aqui, são pessoas muito queridas, muito próximas, mas temos outros irmãos que são menos conhecidos e assim os irmãos terão a oportunidade de recebê-los com alegria e também abraçá-los. Então, no domingo pela manhã, teremos a celebração da Ceia do Senhor, né? Você que nos ouve em casa é convidado a estar conosco, a fazer esse esforço e vir cultuar conosco, celebrando a Ceia do Senhor, né? Há algum tempo que nós não temos um culto com a celebração da ceia por conta da questão da sucessão pastoral, né? Vindo pastor de fora, às vezes vem um domingo, não vem outro, eu não consigo encaixar com o pastor Vanderlei e acabamos ficando sem a oportunidade de celebrar a ceia, mas o faremos com grande alegria no domingo pela manhã, tá certo, irmãos? No outro domingo, como os irmãos sabem, dia 28, teremos o pastor Rodrigo pregando na igreja. E no outro domingo, que acho que é dia 5 também, se eu não me engano, teremos o último pastor também pregando na igreja, que por coincidência também se chama Rodrigo, né? Um é aqui do Rio, outro é de São Paulo, e aí encerraremos este momento e partiremos então, se assim Deus orientar, para um trabalho bem mais efetivo, no sentido de a comissão trazer um nome para a igreja deliberar a respeito do nosso futuro pastor, né? Devemos estar orando, pedindo a bênção de Deus, na certeza de que Ele nos conduzirá nesse momento. Irmãos, eu quero pedir que os irmãos se ponham em pé e vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo de número 126, né? Um salmo bastante conhecido dos irmãos. Nós vamos ler, os irmãos aí vão acompanhar. Depois faremos uma breve meditação a respeito desse salmo. Salmo número 126, que nos diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela bênção que a tua palavra, viva, ó Deus, e eficaz, é em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja, muito obrigado por esses irmãos, irmãs queridas, ó Deus, que estão aqui conosco nesta noite. Te pedimos que a tua bênção, ó Deus, se estenda sobre a vida deles, daqueles irmãos, ó Deus, também que estão em seus lares, que o Senhor possa, ó Deus, levar a todos a tua bênção, a tua graça, o teu conforto, Senhor. Obrigado por tudo, recebe a nossa gratidão, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse salmo que nós lemos, ele faz parte de um grupo de salmos chamado os Salmos dos Degraus, porque enquanto o povo ia subindo para Jerusalém, o povo ia entoando
esses salmos, né? E dentre eles está o salmo de número 126. Esse salmo é um cântico de alegria e gratidão que o povo faz para com Deus em razão da libertação à vida do longo cativeiro, né, do longo período de exílio, que durou mais ou menos 70 anos, quando o povo de Judá, ele permaneceu afastado da cidade santa, permaneceu afastado do templo, porque tudo houvera sido destruído, né? O templo estava destruído, a cidade em ruínas, o muro destruído, né? Havia sofrimento por parte do povo, e para muitos, a esperança da ação de Deus na vida deles já estava apagada. Mas nós vemos, pelo desenrolar do texto, que Deus, uma vez mais, visitou o seu povo. Embora esse período de cativeiro tenha sido bastante longo, não evidentemente em comparação ao período de escravidão no Egito, mas durou um tempo bem grande, 70 anos. Após este longo período, Deus vem e permite, através das suas ações benditas em favor do povo, que ele seja milagrosamente liberto e retorne então à cidade para a reconstrução da cidade, dos muros e do templo. Em razão disso, né, houve grande alegria e exultação por parte do povo. E eles cantavam: Deus restaurou a sorte de Sião. Quando nós vamos ler a Bíblia em outros textos, nós vemos que essa menção a Sião, ela tanto pode ser uma menção à cidade de Jerusalém, porque em havia o Monte Sião, mas também, principalmente e especialmente, é uma menção a todos aqueles que confiavam em Deus. É uma menção ao povo de Deus. Por isso que lá no Salmo 125, 1 a 3, há uma menção, né? Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ou seja, aquelas pessoas que realmente confiavam em Deus, o povo de Deus que confiava em Deus, que esperava a ação libertadora de Deus, eles eram comparados ao monte de Sião, porque a esperança deles não ficava abalada, nem eles abririam mão da sua confiança e da sua relação com Deus. Então esse salmo ele vem expressar a alegria por uma experiência com Deus, uma experiência transformadora com Deus, uma experiência libertadora da parte de Deus. Após passarem um período ali de humilhação no cativeiro babilônico, né? Embora o povo ali tivesse uma relativa liberdade, inclusive de cultuar a Deus, mas eles eram cativos, eles estavam em um meio estranho, eles estavam em uma terra estranha que não pertencia a eles, né? Estavam sob a influência pagã de vários deuses. A esperança de muitos deles já tinha sido desfeita, já tinha sido apagada. E é interessante, irmãos, que após a libertação, muitos do povo não voltaram para Jerusalém, eles lá permaneceram, porque já haviam lá se estabelecido, já haviam ali estabelecido, fincado raízes naquela terra estranha, e por lá permaneceram, não quiseram voltar quando tiveram esta oportunidade. Mas nós podemos ver que em um determinado momento, estabelecido unicamente pela vontade de Deus, o povo é liberto e pode então retornar à cidade santa, retomar as suas vidas na sua terra, adorar a Deus na terra dos seus pais, dos seus antepassados, e assim reconstruir, sob a liderança de Zorobabel, a sua própria história. Para muitos, aquela situação já estava consolidada, já não havia mais jeito. Para muitos, um recomeço, uma restauração, ela se mostrava muito pouco provável, se não impossível.
Eu acho interessante porque nós lemos, especialmente no profeta Jeremias, como o povo era alertado sobre essa situação. Como o profeta ia ao povo e falava: vocês devem se arrepender, vocês não podem continuar trilhando este caminho, porque se vocês permanecerem nessa situação, algo de muito grave acontecerá. Se vocês não retornarem à comunhão com Deus, se vocês não retornarem ao convívio com Deus, se vocês não se reaproximarem de Deus, vocês serão levados daqui para uma terra estranha. E o profeta Jeremias foi, por causa desta mensagem, perseguido, maltratado, preso, jogado num poço, mas ele não abriu mão de alertar o povo das consequências do pecado e do afastamento de Deus. E como não deram ouvidos, como se rebelaram à orientação de Deus para eles, eles pagaram um preço bastante caro, o preço da calamidade no exílio. E por vezes, irmãos, nós somos seguidamente alertados por Deus para não prosseguirmos em um determinado caminho, não nos lançarmos a determinada situação. E muitas vezes, da mesma forma como o povo, nós também fechamos os nossos ouvidos, não abrimos os nossos corações para a orientação de Deus, e muitas vezes pagamos um preço caro por essa conduta. Somos alertados, mas não damos ouvidos. Muitas vezes Deus nos alerta, irmãos, pela mensagem que é entregue pelo pastor, por um pregador. Muitas vezes Deus nos alerta pela palavra de um irmão, de uma irmã. Muitas vezes Deus nos alerta pela palavra de um pai, de uma mãe, de um irmão aqui da igreja. E nós devemos procurar ter os nossos ouvidos e corações atentos para ouvir a palavra de Deus. Há muitos crentes que não gostam de uma admoestação. Muitas vezes o pastor, ele está acompanhando uma situação, está vendo uma situação, ele chama um irmão, uma irmã, seja lá quem for, para dar uma orientação, uma palavra pastoral, e a pessoa não gosta. Muitas vezes um pastor, ele dá uma orientação para um adolescente, o jovem, e o pai e uma mãe, às vezes, ficam aborrecidos. Mas é Deus falando a nós por meio do seu servo. E devemos, irmãos, não fechar os nossos corações para esse tipo de situação. Aquele povo, após anos de sofrimento no exílio, onde tanto sofreram, porque ficavam se lamentando, se lembrando dos momentos que passaram na sua terra, na sua cidade, nas suas casas. Após um período de silêncio, de uma ação de Deus em favor dele, porque eles precisavam ser corrigidos. Após tudo parecer esquecido e parecer essa situação consolidada, Deus vem e derrama sobre eles uma bênção. Deus vem e responde a eles, dá a eles uma resposta. Deus vem e restaura a sorte de Israel, como Jeremias, que embora tendo sido perseguido por conta de suas palavras, havia predito que aconteceria, que a sorte de Israel, ela seria restaurada. O povo, então, diante dessa ação magnífica de Deus, usando o rei Ciro, ele vem e se arrepende diante de Deus. O povo, então, se alegra, ele exulta e apresenta a Deus a sua gratidão. E mais do que isso, o povo diz e clama a Deus: Senhor, restaura-nos. Esta é a prova do arrependimento, esta é a prova de que a ação de Deus, ela foi completa, porque Deus não só libertou o povo, mas Deus permitiu que o povo retornasse à sua vida. Deus permitiu que o povo reconstruísse a cidade, os muros, o templo, que lá cultuasse a Deus, e ainda mais, restaurou a sua relação com eles. Deus permitiu que aquele povo tivesse em si mesmo uma obra realizada de forma completa. Porque Deus, quando fala aos nossos corações, Deus, quando age em nossas vidas, Deus não faz em nós nada pela metade, Deus não começa nada que Ele não possa acabar em nossas vidas. Mas nós devemos estar atentos a Deus,
Nós devemos estar dispostos a permitir que Deus trabalhe em nossos corações e em nossas vidas, para que nós possamos ter uma restauração completa. O povo de Deus já duvidava que isso pudesse acontecer. E os povos que sempre conheceram Israel, que sempre ouviram falar de Israel, que conheciam a história de Israel, também já haviam afastado totalmente a possibilidade de renovo para Israel. E eles mesmos diziam: a sorte de Israel acabou. A sorte de Israel encerrou-se. E é interessante que quando ninguém mais esperava, Deus vem e age milagrosamente. Talvez, querido, nós possamos viver uma situação, talvez você possa viver uma situação, possa estar passando por uma situação, ou possa vir passar por uma situação, que as pessoas olhem para você, olhem para mim, olhem para nós, e digam: olha, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito, a sorte dele acabou. Mas Deus olha para nós, queridos, com os olhos do amor, e quando Deus age sobre nossas vidas, nós também, tal qual o povo, podemos ficar maravilhados. E é algo maravilhoso, irmãos, experimentar a ação benéfica de Deus sobre nossas vidas. E nós temos que lutar por isso, irmãos, porque há muitos crentes que ficam, por vezes, uma vida inteira, bons crentes, crentes sinceros, servos do Senhor, mas que não experimentam na prática a ação milagrosa de Deus em suas vidas, Deus movendo montanhas de suas vidas. E nós precisamos, irmãos, experimentar isso. Precisamos experimentar os milagres de Deus na nossa vida de forma prática. O maior milagre que Deus pode fazer por nós, todos nós já experimentamos, que é o milagre do nosso encontro com Cristo, da entrega das nossas vidas a Cristo, mas há mais, irmãos, porque as ações de Deus, elas são para a eternidade, mas são também para o agora. Deus trabalha em nossas vidas, Deus abençoa, Deus cuida, Deus remove arestas, Deus remove montanhas, Deus faz maravilhas, mas é preciso que queiramos isso, que lutemos por isso, que não abandonemos a esperança, que prossigamos em oração a Deus, que insistamos em oração a Deus, como Jacó, que lutou com Deus em oração. E é algo extraordinário quando nós vemos Deus respondendo de forma clara, Deus respondendo de forma milagrosa. Sabe, irmãos, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a orar. Eu orava pedindo a Deus por uma coisa, porque eu precisava daquilo. E eu comecei a orar. Eu esperei resolver minha situação no batalhão e comecei a pedir a Deus: Senhor, eu quero trabalhar em um banco. Eu não tinha condição nenhuma, irmão, de trabalhar em banco. Não tinha condição nenhuma. Nem entrava em banco. Com 18 anos, acho que nem entrava em banco direito. Não tinha dinheiro para pagar nada no banco, nem para depositar. Mas comecei a orar. Todo dia eu orava: Senhor, eu quero trabalhar no banco, porque dali eu entendi que eu poderia então conseguir fazer uma faculdade. E comecei a orar com 18 anos. Irmãos, no dia 11 de junho de 1984, eu estava sendo admitido num banco. No dia do meu aniversário. No dia que eu fiz 20 anos. E é muito interessante, como que eu sei que é a resposta de Deus, irmão? Sabe por quê? Porque uma semana antes, eu tinha uma caixinha lá em casa, que tinha umas preciosas promessas, e todo dia à noite eu tirava uma daquilo. Então o pessoal fica achando que caixa de preciosas promessas faz mágica, mas caixa de preciosas promessas é a Bíblia, é a palavra de Deus que está ali. E uma semana antes, eu tirei um versículozinho daquele e estava escrito: porque o Senhor ouviu a minha oração e me deu a sua resposta. No dia seguinte, eu recebi a ligação do gerente do banco: olha, passa aqui que o seu nome foi selecionado. Eu tinha pedido uma pessoa para entregar meu nome lá, a pessoa foi e realmente ligou lá e conversou e entregou, e fui para lá. Cheguei lá, me apresentei lá para o gerente, ele falou: você tem pretensão de trabalhar aqui no banco? Eu falei: tenho sim. Aí ele falou: então você sobe lá e faz uma prova, se você passar, você vai ser admitido. Eu falei,
é hoje que eu vou fazer a prova? É hoje não, é já. Vai lá agora e faz a prova. E eu fui, passei lá, fiz aquele negócio lá. E no dia do meu aniversário, 2 anos após orar por esse pedido, Deus me concedeu como um presente de aniversário. Aí você pode falar, mas isso é coincidência mesmo, não me leve a mamar, não é coincidência mesmo, é bênção de Deus, é oração respondida. Essa é uma, irmãos, mas há outras. Eu poderia contar outras experiências pessoais de resposta de Deus a orações, respostas claras. Como eu sei que se eu pedisse aqui a alguns irmãos, os irmãos teriam também respostas, porque a nossa vida com Deus, irmãos, não pode ser uma vida teórica. Nós não podemos ser crentes teóricos. Nós temos que ser crentes que veem, que experimentam a ação milagrosa de Deus, mesmo que a gente não espere mais. Eu já orei tanto por isso, já pedi tanto a Deus por isso, a resposta não veio, mas ela virá, irmão. Creia nisso. Da mesma forma que ela veio para o povo, ela também virá para o irmão, virá para a irmã, virá para o seu filho, virá para a sua filha, virá para cada um de nós. E como o povo, nós podemos também ficar maravilhados, irmãos, porque isso é uma maravilha. É uma dádiva dos céus ter uma experiência com Deus. E os demais povos que estavam ao redor ficaram estarrecidos, a ponto de afirmarem, vejam que grandes coisas o Senhor fez por esses. Talvez, queridos, outras pessoas possam olhar a vida do irmão, a vida da irmã, e falar também, vejam que maravilhas Deus fez por esse, ou fez por aquela, ou fez por essa, ou fez por aquela. Meus irmãos, Deus, no seu tempo, por meio das suas ações benditas, Ele faz um milagre em nossas vidas, Ele nos dá respostas e restaura a nossa sorte, como restaurou a de Israel. O que parecia impossível aos olhos humanos, era totalmente possível aos olhos de Deus, era totalmente possível para Deus. E esse mesmo Deus que libertou o povo, que conduziu o povo a refazer a sua história, a reconstruir a sua história, é o mesmo Deus que nos ama e que quer fazer também por nós. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós cremos, é por isso que nós insistimos e devemos insistir com Deus em oração, pedindo a sua bênção e a sua graça em nossas vidas. Como o povo, diante da bênção alcançada, voltou a sorrir e a cultuar e a celebrar a Deus, nós também podemos ter essa experiência com o Senhor, por meio do seu cuidado sobre as nossas vidas. Eu acho interessante o texto que fala ali que o povo, ele chorava e semeava, ou seja, o povo orava constantemente, semeando, ou seja, lançando o seu pedido para Deus, colocando a sua vida diante de Deus, e colheram os molhos da bênção do Senhor. Durante 70 anos, eles permaneceram no cativeiro, eles permaneceram submissos a autoridades estranhas, mas eles alcançaram a bênção do Senhor, ainda que ela para alguns tenha parecido tardia. Eles não desistiram e alcançaram a Deus e louvaram o nome do Senhor por conta da resposta de Deus. Talvez, querido, você esteja passando por alguma dificuldade, talvez você esteja passando por um momento mau, mas nós não podemos desistir, irmãos, de buscar no Senhor unicamente a resposta para os nossos corações. É como diz aqui o versículo 5 e o 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ou seja, aquele que se põe diante de Deus, humildemente, orando, com o coração humilde diante do Senhor, certamente voltará trazendo o feixe das bênçãos colhidas a partir da ação do Senhor. Mas precisamos manter a comunhão com Deus e não deixar de orar e buscar a sua presença, pois a resposta virá, ainda que ela pareça tardia.
Nós somos impacientes, irmãos, por natureza, não é mesmo? A gente, às vezes, pede uma coisa a Deus e quer logo, é natural, porque somos assim. Mas, em muitas situações, nós temos que saber aguardar. Manter ainda assim um coração grato, porque a resposta virá no tempo do Senhor. E quando vier, a sua boca e o seu coração se encherão de riso e de louvores a Deus, porque essa é uma promessa dele para nós. Essa é uma promessa do Senhor para nós. Deus não falha e nem nos abandona. Deus caminha conosco. Agora, é interessante porque em muitas situações, irmãos, que experimentamos e que pedimos e que oramos, a resposta não vem. Não é mesmo? Mas mesmo que a resposta não venha, Deus não deixa de nos dar o conforto, o consolo, o refrigério, que são uma resposta para os nossos corações e para tranquilizar a nossa alma, pela certeza de que Deus está no controle. Deus não nos abandona e não nos deixa sós. É como diz o Salmo 42:5, quero ler esse versículo aqui para os irmãos, que diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Nós devemos orar, pedir a bênção de Deus e esperar em Deus, crendo que Ele nos dará a resposta, seja uma resposta direta, seja por meio do seu conforto, do seu consolo e do seu refrigério para as nossas almas. Talvez, meu irmão, minha irmã, você queira hoje compartilhar algo com Deus, alguma coisa que o preocupa, alguma coisa que tem furtado a sua paz, ou que tem deixado o coração do irmão ou da irmã intranquilo. Então, se há algo assim em seu coração, fale com Deus, declare com Deus e faça um compromisso com Deus. Senhor, eu vou orar por essa questão específica. Eu vou orar por esse sentimento que vai em meu coração, eu vou orar por esse desejo que vai em meu coração. E ore, irmão mesmo, ore a cada dia, ore a cada instante. Mantenha uma vida de oração, porque Deus trará a resposta. Declare a Deus, querido, que a sua esperança está firme como o monte de Sião. Que mesmo que as coisas não estejam como você gostaria que estivessem, a sua fé permanecerá firme como o monte de Sião e não se abalará. Lembre-se, queridos, de Abacuque, um texto muito conhecido de Abacuque, capítulo 3, que eu quero deixar também para os irmãos. Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, é a destruição total. A escassez total, porque o povo vivia o quê? De plantação e de gado. Então, ainda que se perca tudo ao meu redor, ainda que todo desapareça, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que desafio, irmãos, maravilhoso é viver na absoluta e total dependência de Deus, na certeza de que a resposta virá, na certeza de que a mão de Deus, ela não está encolhida para que não nos possa sustentar, para que não nos possa pegar, nos guiar e nos levar adiante. Que você, querido, nesta noite, reafirme seu compromisso de fé inabalável em Deus e na sua providência poderosa e amorosa para conosco, porque Ele não nos deixa só. A sua resposta virá. E assim, querido, que Deus abençoe o seu coração, que Ele abençoe a sua vida, e que você, nesta noite, possa reafirmar seu compromisso de fidelidade a Deus, de fé em Deus, de esperança em Deus,
e dizer para ele: ainda que tudo caia ao meu lado, eu permanecerei firme como o monte de Sião, e a minha fé não se abalará, e assim caminharei até o fim. Que Deus abençoe que da sua vida e o seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.